Sua pegada digital está sendo usada como arma contra você, de formas que fazem as intrigas das cortes medievais parecerem brincadeira de criança. Imaginem se Nicolas Maquiavel estivesse vivo hoje. Ele não estaria escrevendo livros sobre o poder. Ele estaria construindo impérios em silêncio, usando algoritmos como seus espiões e a inteligência artificial como sua rede de informantes mais sofisticada. Hoje vou revelar 8 estratégias de poder digital que Maquiavel usaria se estivesse vivo nos dias de hoje. Estratégias que estão sendo aplicadas agora mesmo por líderes corporativos, influenciadores e até governos ao redor do mundo. Estamos vivendo numa era onde sua próxima decisão pode ser prevista com 87% de precisão, baseada em apenas 50 interações nas redes sociais. Isso não é ficção científica, isso é a realidade de 2025. E se você acha que isso é impressionante, prepare-se para descobrir como os verdadeiros mestres do poder digital estão usando essas ferramentas para moldar comportamentos, controlar percepções e construir autoridade de maneiras que fariam o próprio príncipe de Maquiavel parecer amador. Mas primeiro, deixe-me mostrar exatamente quão profundo é esse buraco. A inteligência artificial se tornou a rede de espionagem definitiva. Não estamos falando apenas de câmeras de segurança ou monitoramento de e-mails. Estamos falando de uma tecnologia que consegue ler microexpressões faciais, analisar padrões de escrita, prever mudanças de humor e até mesmo determinar quando alguém está mentindo, tudo em tempo real. Empresas já estão usando inteligência artificial emocional para avaliar funcionários durante reuniões. Elas conseguem detectar sinais de estresse, falta de engajamento e até mesmo intenções de sair da empresa antes mesmo que o próprio funcionário tome essa decisão conscientemente. Imagine ter acesso aos pensamentos mais íntimos de suas pessoas, sem que elas sequer percebam que estão sendo analisadas. Os dados mostram que essas tecnologias têm uma taxa de precisão de 87% na previsão de comportamentos futuros. Mais impressionante ainda é que estudos de 2025 demonstram que técnicas de manipulação baseadas em IA têm 62% de taxa de sucesso na alteração de decisões individuais. Isso significa que mais da metade das pessoas expostas a essas técnicas mudará seu comportamento sem perceber que está sendo influenciada. Seu chefe pode saber que você está planejando pedir demissão antes mesmo de você saber. A tecnologia de análise de comportamento no trabalho consegue identificar padrões sutis na maneira como você digita, nos seus horários de entrada e saída, na forma como interage com colegas e até mesmo na frequência com que verifica o celular durante o expediente. Agora que vocês entendem o alcance da vigilância digital, vamos explorar como os líderes modernos estruturam seu poder. Maquiavel ensinou que o poder verdadeiro é construído sobre fundações sólidas. No mundo digital, essas fundações são os 4 pilares do poder maquiavélico digital. Primeiro pilar, coleta de dados e análise comportamental. Segundo pilar, personalização e criação de dependência emocional. Terceiro pilar, controle da narrativa e percepção da realidade. Quarto pilar, velocidade e adaptação estratégica. O primeiro pilar, coleta de dados, não é apenas sobre saber o que as pessoas fazem, é sobre entender por que fazem, quando fazem e como se sentem ao fazer. As plataformas digitais coletam milhares de pontos de dados sobre cada usuário diariamente. Cada clique, cada pausa, cada interação é analisada para criar um perfil psicológico completo. Mas espere, você acha que isso é invasivo?
O segundo pilar vai fazer você repensar completamente sua privacidade digital. O segundo pilar, personalização, é onde a magia acontece. Uma vez que você conhece profundamente alguém, pode criar experiências tão personalizadas que a pessoa se sente compreendida de uma forma única. Isso gera dependência emocional. O Spotify usa essa estratégia criando playlists que parecem ler sua alma. Discover Weekly se torna indispensável porque reflete perfeitamente seus gostos em momentos específicos. Estudos mostram que estratégias de retenção baseadas em técnicas psicológicas têm 40% mais eficácia que métodos tradicionais. Isso significa que quando você aplica conhecimento comportamental profundo, as pessoas não apenas ficam, elas se tornam defensoras ativas de sua causa. Mas o que vou revelar sobre o terceiro pilar vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre privacidade. O terceiro pilar é o controle da narrativa. Em um mundo onde a atenção é limitada, quem controla o que as pessoas veem, controla o que elas pensam. Algoritmos podem amplificar ou suprimir informações em questão de milissegundos, criando realidades completamente diferentes para pessoas diferentes. O quarto pilar é velocidade. No mundo digital, a vantagem competitiva não pertence mais aos maiores ou aos mais ricos. Pertence aos mais rápidos em processar informação e tomar decisões. Uma pessoa com as ferramentas certas de IA pode superar departamentos inteiros de empresas tradicionais. Agora vou revelar algo que vai chocar até os mais preparados entre vocês. Esses pilares criam um dilema ético que todo líder enfrenta hoje. Chegamos ao que eu chamo de paradoxo da ética digital. É impossível liderar de forma competitiva no mundo moderno sem usar pelo menos algumas dessas estratégias. Ao mesmo tempo, o uso dessas técnicas levanta questões morais profundas sobre manipulação, privacidade e autonomia individual. Este paradoxo foi reconhecido oficialmente em 2025 durante o primeiro Fórum Global da Unesco sobre ética em IA, sediado na Tailândia. Líderes mundiais reconheceram que estamos numa corrida armamentista digital, onde quem escolhe não participar simplesmente perde relevância e influência. A questão não é mais se essas ferramentas devem ser usadas, mas como usá-las de forma responsável. Líderes que tentam manter padrões éticos tradicionais descobrem que estão sendo superados por competidores que não têm os mesmos escrúpulos. Isso cria uma pressão evolutiva, onde apenas os líderes que conseguem navegar essa linha tênue entre eficácia e ética conseguem manter relevância. É uma versão digital do dilema clássico de Maquiavel sobre ser temido versus ser amado, mas agora aplicado à era da informação. A pergunta que todo líder precisa responder é: você está disposto a usar o conhecimento íntimo dos comportamentos humanos para influenciar decisões? E se você não estiver, como competirá com quem está? Enquanto líderes lutam com questões éticas, a tecnologia continua avançando para territórios ainda mais invasivos. O monitoramento emocional em tempo real no ambiente de trabalho. A revolução da IA emocional no ambiente de trabalho já chegou. Empresas estão implementando sistemas que monitoram não apenas produtividade, mas estado emocional dos funcionários. Câmeras com reconhecimento facial analisam expressões durante reuniões. Softwares analisam tom de voz em conversas telefônicas. Algoritmos avaliam padrões de digitação para detectar estresse ou frustração. Funcionários relatam sentir-se paranoicos, nunca sabendo quando estão sendo avaliados ou que aspectos de seu comportamento estão sendo analisados.
Isso cria um ambiente onde a autenticidade emocional se torna um risco profissional. As pessoas começam a performar felicidade e engajamento, mesmo quando não sentem. E aqui está o mais perturbador. Isso já está acontecendo na sua empresa agora mesmo. Vocês querem saber o mais assustador? Eu tenho dados de como isso está funcionando na prática, mas a vigilância emocional é apenas uma face dessa revolução. A outra é a velocidade sem precedentes. Paralelamente, estamos vendo uma revolução na velocidade de tomada de decisão. Organizações pequenas e ágeis, armadas com ferramentas de IA, conseguem processar informações e responder a mudanças de mercado mais rapidamente que corporações tradicionais, com milhares de funcionários. Uma única pessoa com acesso às ferramentas certas de análise preditiva pode ter insights mais precisos sobre tendências de mercado que departamentos inteiros de pesquisa operando com métodos tradicionais. Isso está redefinindo completamente como pensamos sobre vantagem competitiva e estrutura organizacional. A velocidade se tornou o novo poder. Não importa o quão boa seja a sua estratégia se você demorar muito para implementá-la. No mundo digital, segundos podem significar a diferença entre liderar um mercado e ser irrelevante. E se você acha que controlar velocidade é impressionante, prepare-se para algo ainda mais poderoso: a capacidade de controlar o que as pessoas veem como realidade. Entramos na era da matriz de controle de percepção. Algoritmos avançados não apenas coletam dados sobre preferências pessoais, eles moldam ativamente essas preferências. Eles não apenas respondem ao que queremos ver, eles definem o que devemos querer. Redes de algoritmos coordenados podem amplificar ou suprimir narrativas específicas em questão de milissegundos. Isso significa que a realidade não é mais sobre o que é verdadeiro, mas sobre o que os algoritmos decidem que as pessoas devem ver. Duas pessoas podem viver em realidades completamente diferentes, mesmo consumindo informação das mesmas fontes. Redes coordenadas de bots podem criar a ilusão de consenso público sobre qualquer tópico. Elas podem fazer uma opinião minoritária parecer majoritária, ou vice-versa. Podem criar movimento social artificial ou suprimir movimentos reais. A linha entre opinião pública genuína e opinião pública manufaturada se tornou praticamente impossível de distinguir. Por exemplo, em 2024, uma campanha coordenada de bots conseguiu fazer uma marca desconhecida parecer viral em apenas 6 horas, gerando milhões de interações falsas que influenciaram comportamentos de compra reais. Estamos vendo o nascimento de guerras de percepção, onde diferentes grupos usam essas tecnologias para criar versões conflitantes da realidade. Cada lado acredita genuinamente que está vendo a verdade, quando na verdade está vendo uma versão cuidadosamente construída da realidade, otimizada para seus vieses cognitivos. O poder real não está mais em controlar recursos físicos, mas em controlar a percepção da realidade. Quem consegue definir o que é considerado normal, verdadeiro ou desejável, tem influência sobre bilhões de decisões individuais. Os líderes mais sofisticados já estão se adaptando a essa nova paisagem, dominando o controle de percepção que acabei de descrever. Mas dominar a percepção é apenas o começo. O verdadeiro poder está na integração. O futuro pertence aos líderes que conseguem orquestrar tanto a intuição humana quanto a precisão da inteligência artificial. Não estamos falando de substituir humanos por máquinas, mas de criar sistemas híbridos onde cada parte contribui com suas forças únicas.
A intuição humana ainda é superior para navegar ambiguidades, compreender contextos culturais complexos e tomar decisões em situações completamente novas. A IA é superior em processar grandes volumes de dados, identificar padrões sutis e executar tarefas repetitivas com precisão consistente. Líderes do futuro serão aqueles que conseguem integrar essas capacidades de forma fluida. Eles usarão IA para coletar e analisar informações, mas manterão a tomada de decisão final sob controle humano. Criarão sistemas onde a tecnologia amplifica a capacidade humana sem substituir o julgamento humano. Estudos mostram que equipes híbridas, humano e IA, têm velocidade de tomada de decisão significativamente superior a equipes puramente humanas, mantendo a qualidade das decisões. Equipes híbridas não são apenas mais rápidas, elas operam numa dimensão competitiva completamente diferente, como jogar xadrez enquanto outros jogam damas. Tome como exemplo Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Ele usa IA para analisar padrões de networking e tendências profissionais, mas sempre valida insights através de conversas diretas com líderes de indústria antes de tomar decisões estratégicas importantes. Essa abordagem híbrida lhe permitiu antecipar mudanças no mercado de trabalho com precisão notável. Mas essa não é apenas uma questão de eficiência, é uma questão de sobrevivência competitiva. Organizações que não conseguirem integrar essas capacidades descobrirão que estão competindo com ferramentas do século passado contra adversários usando tecnologia do futuro. Isso nos leva a uma realidade inevitável. Conforme esses poderes crescem exponencialmente, surge uma guerra silenciosa que poucos percebem. Chegamos à realidade da contra-inteligência digital. Os inimigos mais perigosos são aqueles que você não sabe que estão lutando contra você. No mundo digital, isso significa adversários que conseguem influenciar suas decisões sem que você perceba que está sendo influenciado. Tecnologias defensivas estão emergindo para combater essas ameaças. Ferramentas de detecção de manipulação que conseguem identificar quando o conteúdo foi otimizado para influenciar comportamento. Sistemas de análise que revelam quando você está sendo direcionado por algoritmos versus fazendo escolhas genuinamente autônomas. Mas aqui está a questão perturbadora. Você consegue identificar quando está sendo manipulado agora mesmo? A literacia em IA se tornou tão crucial quanto a segurança cibernética em 2025. Profissionais que não entendem como algoritmos funcionam estão essencialmente operando às cegas num ambiente onde algoritmos determinam grande parte do que eles veem, ouvem e decidem. Empresas estão investindo em programas de educação digital para seus funcionários, não apenas sobre como usar tecnologia, mas sobre como reconhecer quando estão sendo manipulados por ela. É uma forma de alfabetização para a era digital. A ironia é que a melhor defesa contra a manipulação algorítmica é entender como ela funciona. Uma vez que você compreende os mecanismos, torna-se muito mais difícil ser manipulado por eles. É como aprender os truques de um mágico. Uma vez que você sabe como funciona, a ilusão perde seu poder. Mas aqui está a verdade mais perturbadora. Os adversários mais sofisticados não tentarão manipulá-lo diretamente. Eles manipularão o ambiente de informação ao seu redor, fazendo você chegar às conclusões que eles querem, mas através do que parece ser seu próprio processo de pensamento. Então, o que isso significa para você como líder, recapitulando as 8 estratégias de poder digital que Maquiavel usaria hoje? Primeiro, construir uma rede de coleta de dados que rivalize com sistemas de inteligência estatal.
Segundo, usar análise comportamental para criar dependência emocional genuína. Terceiro, controlar narrativas através de algoritmos coordenados. Quarto, priorizar velocidade sobre perfeição em todas as decisões. Quinto, implementar monitoramento emocional discreto de stakeholders importantes. Sexto, moldar a percepção da realidade de seus concorrentes e aliados. Sétimo, integrar capacidades humanas e de IA de forma híbrida. Oitavo, desenvolver contramedidas defensivas antes de precisar delas. Essas estratégias não são teorias acadêmicas. Elas estão sendo aplicadas agora mesmo por líderes em todos os setores. A diferença entre líderes que prosperam e líderes que se tornam irrelevantes é simplesmente a velocidade com que adaptam esses princípios às suas realidades específicas. O insight fundamental é que liderança moderna requer uma abordagem balanceada entre necessidade competitiva e responsabilidade ética. Você não pode ignorar essas ferramentas e permanecer competitivo, mas também não pode aplicá-las sem consideração pelos impactos humanos. O futuro da liderança será definido por híbridos humano e IA como o novo padrão. Líderes que resistirem a essa integração descobrirão que estão competindo com ferramentas inadequadas contra adversários que maximizaram suas capacidades através da tecnologia. Para reforçar a autoridade dessas previsões, considere que o mercado de inteligência competitiva, baseada em IA, está projetado para alcançar 51,5 milhões de dólares até 2032. Isso representa crescimento exponencial de um mercado que mal existia há 5 anos. Seu próximo passo deve ser auditar sua pegada digital. Comece hoje. Vá no Google e digite seu nome entre aspas. Vejam quantas informações sobre vocês estão públicas. Isso já é 50% da sua auditoria digital. Entenda o que a IA pode prever sobre você baseado em seus dados públicos e comportamentos online. Isso lhe dará perspectiva sobre como outros podem estar analisando você e suas organizações. Em seguida, desenvolva literacia em IA para reconhecer tentativas de manipulação. Isso não significa se tornar um especialista técnico, mas compreender os princípios básicos de como algoritmos moldam sua experiência de informação. Comece pequeno, mas comece hoje. Implemente uma ferramenta de análise de dados em uma área específica de sua liderança. Observe como insights baseados em dados mudam sua tomada de decisão. Experimente com personalização em suas comunicações. Meça os resultados. Mas lembre-se sempre do princípio central de Maquiavel. É melhor ser respeitado que amado, mas é melhor ainda ser necessário. No mundo digital, você se torna necessário sendo indispensável na vida das pessoas através de valor genuíno, não apenas através de dependência tecnológica. Qual dessas estratégias vocês já viram sendo usada contra vocês sem perceber? Compartilhem suas experiências nos comentários. Vamos criar uma rede de líderes que não podem ser manipulados. E se querem continuar explorando como navegar influência estratégica na era digital, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Na próxima semana, vou mostrar as 3 ferramentas de IA que qualquer líder pode usar para analisar competidores sem eles saberem. Sua eficácia como líder futuro depende de compreender essas dinâmicas. O poder sempre existiu. A única diferença é que agora ele opera através de algoritmos, dados e interfaces digitais. Maquiavel entenderia perfeitamente. O jogo mudou, mas os princípios fundamentais do poder permaneceram os mesmos. Adaptação, estratégia,
timing e a coragem de fazer o que é necessário quando é necessário. A única diferença é que agora tudo isso acontece na velocidade da luz, com precisão cirúrgica e escala global. Bem-vindos ao futuro do poder. Usem essas informações com sabedoria.